Sob a proteção de Deus e havendo o número regimental, declaro aberta a reunião. Convido a todos para que, em pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Vontade de saber que ninguém acabou, que que cavalo lá. Solicito da secretária, vereadora doutora Rosa, fazer a chamada dos vereadores e vereadoras. Bom despacho, 17 de setembro de 2018, 27ª sessão ordinária. Vereadores: Anderson do Gás. Presente. Fernando Branco. Presente. Dr. Fernando Pediatra. Joyce Quirino. Presente. Marcelão. Presente. Marquinho. Presente. Sessão Queiroz. Presente. Doutora Rose, delegada. Presente. Vital Guimarães. Presente. Coloco em discussão a ata da 26ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes desta Casa. Ata aprovada. Solicita a secretária, Rosa delegada, leitura das correspondências recebidas. Câmara Municipal de Três Corações. Ofício Circular 44, 2018, Presidência. Assunto: participação, oficina Interleges. Três Corações, 11 de setembro de 2018. Senhor Presidente, a presença de servidores dessa Casa na oficina Interleges ILB, realizada na última semana de agosto, muito nos honrou. Espero que outras oportunidades nos reúnam para trocas de conhecimento e experiência cada vez mais profícuas. Ressalto o espírito empreendedor do caro presidente ao dar condições de aprimoramento ao trabalho legislativo por meio da capacitação de seus colaboradores, assim fortalecendo ainda mais esse poder. Atenciosamente, Maurício Miguel Guedben, presidente. Comarca de Bom Despacho, Minas Gerais. Bom Despacho, 31 de agosto de 2018. Senhor presidente, em cordial visita venho perante a Vossa Excelência agradecer pela colaboração feita por essa nobre casa ao Poder Judiciário, através de convênios firmados entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a Câmara Municipal de Bom Despacho, que tem por objeto a cessão de servidores efetivos do quadro desta administração à comarca de Bom Despacho, visando a busca por uma justiça mais célere e eficiente. Aproveito a ocasião também para agradecer pelo período em que o senhor Bruno Henrique Soares de Oliveira
servidor dessa administração, esteve cedido ao Fórum da Comarca de Bom Despacho, onde o mesmo teve a oportunidade de colaborar com o jurisdicionado bondespachense, desempenhando as suas funções com muito brilhantismo e presteza. Sem mais, para o momento, apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Cordiais saudações, Sônia Helena Tavares de Azevedo, juíza diretora do Foro. Solicito a Secretaria dar conhecimento ao funcionário Bruno da correspondência. Nomeia comissão especial organizadora da sessão solene de entrega de títulos, composta pelos seguintes vereadores: doutora Rosa Delegada, Joyce Quirino, Sessão Queiroz, e os servidores Bruno Luiz, Conceição Perpétua e Marinelle Andrade. Projetos apresentados. Projeto de resolução 14/2018, de autoria do vereador Marcelão, que concede título de cidadão honorário a Julian Milan Toscano Barreto. Projeto de resolução 15/2018, de autoria do vereador Fernando Branco, que concede título de cidadão honorário a Wendel Cristiano Soares de Mesquita. Projeto de resolução 16/2018, de autoria do vereador Anderson do Gás, que concede medalha de mérito Coronel Tinim a Ediceia Nunes Brito. Projeto de resolução 17/2018, de autoria do vereador Fernando Branco, que concede medalha de mérito Coronel Tinim a Geraldo Júnior. Projeto de resolução 18/2018, de autoria do vereador Fernando Branco, que concede diploma de mérito municipal a Evaldo Gonçalves da Silva. Projeto de resolução 19/2018, de autoria do vereador Anderson do Gás, que concede diploma de mérito municipal a Alisson Elias de Macedo. Projeto de resolução 20/2018, de autoria da vereadora Joyce, que concede título de cidadão honorário a Juliana Jabra Queiroz. Projeto de resolução 21/2018, de autoria da vereadora Joyce Quirino, que concede diploma de mérito municipal a João Maurício da Silva. Projeto de resolução 22/2018, de autoria da vereadora Joyce, que concede medalha de mérito Coronel Tinim a Antônio Cesário Neto. Projeto de resolução 23/2018, de autoria do vereador Marquinhos, que concede título de cidadão honorário a Denis Anísio Carvalho. Projeto de lei complementar 8/2018, de autoria do prefeito em exercício, doutor Bertolino da Costa Neto, que institui o Código Sanitário do município de Bom Despacho e dá outras providências. Projeto de lei 41, de autoria do prefeito municipal em exercício, doutor Bertolino, que regulamenta o condomínio horizontal urbano, de lotes perímetro urbano e dá outras providências. Mensagem de veto à proposição de lei 17/2018. Os projetos serão encaminhados para as comissões competentes para análise e eu nomeei a comissão especial para apreciação do veto integral à proposição de lei 17/2018, composta pelos vereadores Marcelão, Marquinhos e doutora Rose. Indicações apresentadas. Sessão Queiroz. Solicito fazer a leitura de suas indicações. Senhor presidente, caros colegas, público presente, internautas, boa noite. Minha primeira indicação. Indica ao senhor prefeito em exercício, Dr. Bertolino da Costa Neto, a limpeza e capina da Rua Ibirité, próxima ao número 183, esquina com Rua Três Corações, bairro Novo São Vicente. Justificativa. A referida rua encontra-se com muito mato e lixo acumulado, o que vem causando grandes transtornos aos moradores. Minha segunda indicação. Indica ao senhor prefeito municipal em exercício, Dr. Bertolino da Costa Neto, a instalação de lâmpadas em 6 postes já instalados na Avenida Geralda Lopes, bairro Monte Castelo. Justificativa. Os moradores da referida rua vêm reivindicando a iluminação há 2 meses, sem obterem nenhuma resposta até o momento, o que vem colocando os moradores em risco. Muito obrigada. Doutora Rose, delegada. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores,
público que nos acompanha nessa noite. Indica ao senhor prefeito municipal em exercício, Dr. Bertolino, que verifique a possibilidade de incluir nos planos de ação desta administração o reparo de buracos no asfalto das ruas localizadas no bairro Santa Lúcia. Justificativa: estas indicações foram apresentadas na reunião da Câmara Jovem, realizada na manhã de hoje, pela vereadora jovem Yara Lívia, da Escola Wilson Lopes, a qual alegou que a pavimentação asfáltica do bairro está muito danificada, o que poderá ocasionar acidentes. Indica ao senhor prefeito municipal em exercício que verifique a possibilidade de notificar os proprietários dos imóveis, lotes, localizados atrás do cemitério velho, para que proceda a limpeza. Justificativa: esta indicação foi apresentada na reunião da Câmara Jovem, realizada na manhã de hoje pelo vereador jovem Gabriel Araújo, da Escola Martinho Fidelis, qual alegou que os lotes estão muito sujos, atraindo animais peçonhentos e insetos, o que poderá ocasionar infestação de doenças. Indica ao senhor prefeito, em exercício, que verifique a possibilidade de incluir nos planos de ação desta administração as seguintes obras e ações: reparo de buracos no asfalto da Avenida Doutor Juca, principalmente na área próxima à chegada do bairro São Vicente; redutor de velocidade na rua Pedro Luquinha, próximos aos números 176 e 182, bairro Centro. Justificativa: estas indicações foram apresentadas na reunião da Câmara Jovem, realizada na manhã de hoje, pelo vereador jovem Gabriel Araújo, da Escola Martinho Fidelis, qual alegou, respectivamente, precariedade da pavimentação asfáltica e alta velocidade empregada pelos condutores de veículos na rua indicada. Salientou que ambas as situações estão possibilitando riscos para condutores de veículos e pedestres. Indica ao senhor prefeito municipal em exercício, Dr. Bertolino, que verifique a possibilidade de incluir no plano de ação dessa administração a pavimentação asfáltica da Avenida Martins Bernardes, bairro Santa Lúcia 2. Justificativa: trata-se de reiteração de indicação. Na referida avenida, próxima ao número 235, está instalada a Associação do Grupo Arte Manha, de Capoeira, que atende aproximadamente 100 crianças e adolescentes, voltada para o projeto de resgate social, e a melhoria da pavimentação da referida avenida beneficiará aos integrantes da associação e as pessoas que ali são atendidas. Nos últimos dias, devido às chuvas, a rua ficou intransitável. Joyce Quirino. Boa noite a todos. As minhas indicações de hoje são uma, senhor presidente. Indico aos secretários de trânsito realizar um estudo do fluxo de veículos na rotatória do Pamonhão, nos horários de maior movimento, com o intuito de melhorar o trânsito. Muito obrigada. Vereador Marcelão. Boa noite, senhor presidente. Minhas indicações são duas. Indica ao secretário de Obras a iluminação da Praça Germânica, localizada na Avenida Governador Valadares, no bairro São Vicente. A segunda indicação ao secretário de Trânsito a instalação de uma faixa de pedestre no entroncamento da Rua Araçuaí com a Avenida Governador Valadares, no bairro São Vicente. Vereador Marquinhos. Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos assistem. Indico ao secretário de Obras o asfaltamento da Rua Papagaios, entre a Avenida Doutor Juca e Rua Araxá, no bairro São Vicente. Indico ao secretário de Obras o asfaltamento da Rua Araxá, entre a Papagaios e a Avenida Rio de Janeiro, no bairro São Vicente. São só essas as minhas. Requerimentos. O vereador Fernando Branco também tem uma indicação. Chegou aqui a posteriori. Faz favor, vereador. Senhor presidente, uma indicação só. Indica ao setor de obras da prefeitura o replantio de árvores no passeio da Escola Miguel Gontijo, senhor presidente. Eu estive lá esse final de semana, 2 vezes, e infelizmente há pouco tempo vocês lembram que a associação fez o plantio daquelas árvores lá, infelizmente não colocaram lá grades de proteção e já arrancaram tudo, senhor presidente. Então, eu estou até indicando e sugerindo que se coloque aquelas grades protetoras que foram doadas pelo SESC há pouco tempo, tem muitas na prefeitura, eu acho que seria ideal. Muito bem. Requerimentos.
Vereador Fernando Branco requer sejam encaminhadas cópias do relatório 1, relatório de vistoria da Secretaria Municipal de Obras, 2, do parecer da Secretaria de Meio Ambiente, constantes do processo 8.0000012/2018, ambos referentes à infraestrutura do loteamento residencial denominado Geraldo Cesário, autorizado pelo decreto 8.025 de 2018. Justificativa: documentos necessários para esse vereador exercer o seu dever fiscalizador. Observação: documentos podem ser enviados para o e-mail fernandobranco2@yahoo.com.br. Em discussão. Senhor presidente, boa noite aos amigos, aos colegas. Requerimento bem simples, autoexplicativo, senhor presidente. O município publicou esse decreto 8.025 semana passada, autorizando esse loteamento aí, o Geraldo Cesário, que já está em fase, né, de implantação há muito tempo. Na verdade, é uma primeira fase, me parece. Só que ele foi aprovado com reservas, né? O município até publicou o decreto, só que ele não publica por quê, né? E nós precisamos saber por quê. O que está faltando? Então, eu estou pedindo esses relatórios, eu quero saber por que foi isso. Como eu sei que é um documento grande, eu já pedi para mandar por e-mail, depois, chegando, eu me comprometo a apresentar para Vossa Excelência, quiser distribuir para os colegas. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento apresentado pela vereadora doutora Rose requer do senhor gerente-geral da Caixa Econômica Federal, Cláudio Mendonça, as seguintes informações. 1. Qual foi o resultado apresentado pela equipe responsável pelo trabalho técnico-social realizado por empresa técnica no residencial Dona Branca? 2. A Caixa Econômica Federal recebeu alguma denúncia referente à ocupação irregular e depredação de imóveis desocupados no residencial Dona Branca? 3. Quais são as medidas adotadas ou as medidas que serão adotadas quanto às ocupações irregulares e imóveis desocupados e depredados? Em qual tempo tais medidas serão realizadas? Justificativa: trata-se de reiteração do requerimento apresentado nessa casa, no dia 17 de novembro de 2017. Alguns moradores do residencial Dona Branca procuraram essa parlamentar e informaram que existem dezenas de imóveis desocupados ou depredados, ou com moradia irregular. Enquanto isso, várias pessoas aguardam na fila de suplentes para a realização do sonho da casa própria. Disseram ainda que há necessidade de adoção de medidas urgentes, haja vista que usuários e traficantes de drogas têm ocupado casas do residencial que estão vazias, trazendo desconforto e insegurança aos moradores. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Na verdade, trata-se de uma reiteração. Já são 10 meses hoje, exatamente, que está fazendo, que foi solicitada aí à Caixa Econômica Federal que nos passasse essa informação. É um projeto desenvolvido em Bom Despacho, o vereador de Bom Despacho tem o dever de fiscalizar, de ver o que está acontecendo. Outros vereadores, Sessão Queiroz, Joyce Quirino, todos os senhores, Fernando Branco, já cobraram, você mesmo, presidente, a respeito dessas casas que estão lá, Marquinhos, todos já cobraram alguma coisa referente àquelas casas. E nós estamos com vários problemas lá. O que, na verdade, acontece é que, diante da necessidade de habitação, de interesse social de muitos que aqui procuram o nosso atendimento aqui do CAC, a procura de um imóvel, mostra a necessidade desse imóvel. E nós estamos com casas lá sendo realmente depredadas. Agora, eu estive conversando com o secretário de Desenvolvimento Social, que ele me disse o seguinte: hoje ele esteve aqui de manhã num evento que precisa que a Caixa dê esse posicionamento, porque são medidas que a Caixa tem que adotar. Ela tem que retomar o imóvel, tem que notificar a secretaria para ver se pode ser chamado próxima pessoa da lista. Então, o que a gente quer é uma resposta, seja qual for. Agora, fica muito difícil, nós pedimos uma informação a uma pessoa que assina um contrato de um empreendimento em Bom Despacho, cuja responsabilidade ela é compartilhada, tem uma obrigação do município, tem obrigação do Ministério das Cidades, tem obrigação aí da própria Caixa Econômica Federal, e nós não temos um resultado, e todos os senhores sabem, todos os vereadores têm um olhar especial ali pelo Dona Branca e sabem como é que está lá.
Precisa de uma ação urgente. O que a gente pede é que o gerente geral nos passe essa informação para que nós possamos aqui, se for necessário, acionarmos os deputados estaduais que são parceiros da cidade de Bom Despacho, acionarmos os deputados federais que são parceiros de Bom Despacho, para que uma medida seja adotada, para que essas habitações sejam ocupadas por pessoas que necessitam, e não ficar aquela situação que nós temos ali hoje, todos sabem, onde estão danificando, inclusive, o próprio centro, né, que é um centro comunitário, e nós não temos uma resposta da Caixa Econômica Federal. Então, nós precisamos saber quais foram as medidas, porque essas pessoas estão inscritas, têm a obrigação de estar ali pagando um valor simbólico dessas parcelas, e nós temos que saber que situação que estão esses imóveis. Então, é uma cobrança não minha, mas de todo o Legislativo de Bom Despacho, para que nós possamos auxiliar o Executivo nesse trabalho e realmente ocuparmos aquelas casas, porque nós sabemos que local desocupado é ambiente para que criminosos, né, igual tem acontecido, ocupem. E aí nós ficamos com aquela insatisfação total das pessoas ali do Residencial Dona Branca. Então, todos nós fomos cobrados disso, e eu gostaria de uma atenção da gerência e da Caixa Econômica Federal de Bom Despacho. Muito obrigada. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de sugerir, né, que todos assinassem o requerimento da vereadora Rose para dar mais força. Eu acho que aquilo ali é de interesse de todos nós, igual a vereadora colocou, e para que realmente tenha uma resposta, né, rápida da Caixa com relação a esse relatório, né? A Secretaria de Ação Social aguarda isso, e nós também temos interesse, assim como a população. Então, eu sugiro que todos assinem, eu me coloco à disposição para assinar, se a senhora permitir, né? E é só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Vereadora Joyce Querino requer ao prefeito, em exercício, doutor Bertolino, a seguinte informação: quando serão disponibilizadas as bolsas do programa Promude? Requer também da Secretaria de Saúde a seguinte informação: qual a quantidade de processos ajuizados contra o município na área de saúde, cujas sentenças foram desfavoráveis ao município, qual o valor total pago nas sentenças judiciais desfavoráveis ao município nos anos 2016 até a presente data. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Só um minuto, Joyce. Não, outro é seu e dá. Pode falar. Com relação ao primeiro requerimento, é de interesse de todos, né? A população também tem cobrado, foi feita, né, uma divulgação, então estão todos aguardando que seja, né, definida uma data, né? Ou que não vai se fazer nesse ano, que se vai fazer o ano que vem, mas que seja colocado, né, uma data ou uma justificativa para a população de Bom Despacho que estava aguardando essas bolsas. Com relação ao segundo requerimento meu, eu sei que o valor que tem sido gasto com esse processo de judicialização da saúde tem sido um valor alto, então eu tenho interesse em saber qual que foi o valor que já foi gasto, né, uma vez que isso onera, né, a Secretaria de Saúde. E com relação ao terceiro, né, eu vou deixar o senhor ler para depois eu falar, que acho que fica melhor. Obrigada. Apresentado agora o requerimento pela Joyce e sessão. Requer da Secretaria de Saúde a seguinte informação. Depois nós votamos, né, os dois. Qual é o número atual de pacientes que estão aguardando na fila de cirurgia de cataratas do município? Quais exames são necessários para a realização do procedimento cirúrgico? Quantos exames estão sendo disponibilizados mensalmente pelo setor de regulação, avaliação e auditoria? Por qual motivo os pacientes foram orientados a pagar seus exames na rede particular? Em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Eu, a vereadora Sessão, o Fernando Becker, nós fomos convidados, né, todos os vereadores foram convidados para a reunião do Conselho Municipal de Saúde, e nós estivemos lá na terça-feira, né, Becker, e participando da reunião. E uma questão que chamou a atenção, a denúncia que chegou até o Conselho Municipal, e também é de interesse, né, dos vereadores, é com relação a que os pacientes que estavam aguardando as cirurgias de catarata, que eles deveriam pagar os exames na rede particular para que fosse realizado o procedimento.
Então, a secretária assim, não conseguiu justificar, e a gente eu estou aguardando ansiosamente essa resposta da secretaria, uma vez que a maioria dos pacientes não tem condições, né, e que foram feitas as cirurgias somente daqueles que optaram por pagar, né, na rede particular esses exames. Então, a gente está aguardando esse posicionamento da secretária. Muito obrigada. Em votação. Com a palavra, senhor presidente. Só complementando aqui a fala da Joyce, realmente a gente fica indignado com essa situação, né? Que a maioria são idosos que se submetem a esse tipo de cirurgia, e essas pessoas de baixa renda e não têm como pagar esses exames. Algumas, sim, conseguiram, às vezes até pedem dinheiro emprestado, deixam de pagar alguma conta. Então, assim, é inaceitável essa situação. Então, também aguardo ansiosamente essa resposta da secretária. Muito obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, Eu também gostaria de fazer algumas observações. Em primeiro lugar, comentar a todos vocês, colegas, também os que estão nos assistindo aqui neste momento, ao vivo também. Em relação, vereadora Joyce, aos seus outros 2 requerimentos anteriores, em relação à Promute, é importante que nós tenhamos informações oficiais, até mesmo para responder ao cidadão que tanto nos questiona, porque quando chegou o projeto aqui nesta casa na condição de uma urgência, né, votação de urgência, todos nós atendemos o pedido do Executivo com a maior boa vontade, nos esforçamos aqui, colocamos na pauta e votamos. Não houve ninguém contrário a essa ideia, até mesmo porque é uma ideia muito boa, ajudar aqueles que precisam poder estudar. Mas que ficou só na promessa, não sai, nunca sai, ninguém tem uma informação concreta para dar, o que aconteceu. Preferível, então, que o Executivo se posicione que não foi possível, que não será possível, que não vamos fazer, mas que dê uma resposta. Porque muitas pessoas têm famílias, estão aguardando isso para tentar ajudar os filhos, decidir o futuro dos filhos aí para estudar, muitos alunos, e eu acho que essa indecisão, isso é muito ruim. Isso nos leva a ter falta de credibilidade da sociedade em relação à Câmara e também ao Executivo Municipal. E também gostaria de dividir com vocês que não puderam estar presentes a última reunião do Conselho Municipal de Saúde, na qual eu também, vereadora Joyce, fiquei muito assustado, vereadora Seção, com aquilo que nós presenciamos. Uma dificuldade enorme da secretária de Saúde de explicar todos os questionamentos que estavam sendo feitos ali pelos membros do Conselho, por nós, vereadores, por cidadãos que estavam ali. Uma reunião muito boa, representantes da Santa Casa. Não só essa questão que você colocou aqui, que realmente isso aí é muito sério. Não pode exigir que o paciente faça o exame particular. Se ele quiser fazer, tudo bem, mas ficar orientando isso não é correto. Se ele está fazendo tratamento pelo SUS, ele precisa ter o pré-operatório pelo SUS. Nada impede se ele quiser por conta própria. Agora, ficar orientando isso, como se fosse um requisito para fazer a cirurgia, para adiantar a cirurgia, isso não é correto. E não ficou claro também que a secretária disse na reunião que não tem como seguir fila, mas existe uma lei que obriga, sim, tem que ter uma fila, tem que ter uma regra. Pode mudar na fila, mas somente com critérios médicos, não com critérios de favorecimento pessoal. Outra questão que eu queria colocar com vocês aqui, que é a dificuldade que a Santa Casa tem. Os médicos alegaram que os diretores, né, não só os médicos, os diretores, o Denilson e os diretores, que há uma defasagem muito grande dos valores repassados do município para a Santa Casa para administrar o pronto atendimento, que realmente essa defasagem, nem sequer o reajuste inflacionário foi pago. Então, isso também, eles estão cobrando isso. E o município precisa fazer a parte dele também para que o pronto atendimento funcione melhor. Então, são essas minhas colocações e parabenizar vocês pelo brilhante requerimento. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de informar os colegas vereadores que essa questão do Promute foi alvo de um requerimento passado. Eu o fiz e o prefeito informou que, em decorrência da ausência de repasse, ele não pode dar uma data precisa, por causa das prioridades que o Bom Despacho passou a ter em decorrência dessa ausência dos repasses dos convênios feitos com o Estado, feito com a União. Então, logo fosse regularizada a situação, ele passaria para nós uma data. Mas, nesse momento, ele ficava muito preocupado com outras demandas. Se vocês quiserem, está disponível comigo essa resposta. Então, ele vai aguardar. Então, nós podemos ter certeza que, nesse semestre, nós não teremos.
Vamos ter que ver como é que fica essa situação do repasse da Secretaria de Saúde, porque, principalmente nessa área da saúde, há risco de não se conseguir fazer os pagamentos até o final do ano, se não der uma regularizada com relação a esse repasse. Foi a resposta que ele deu a esse requerimento referente à Promute, quando, há mais ou menos um mês e meio, eu encaminhei. Eu até cheguei a comentar com o vereador Fernando Branco. Ele falou, não, então eu já até vou dar essa resposta para as pessoas que me questionarem a respeito. Então, não há previsão em decorrência dessa falta de repasse, e há uma preocupação dele em conseguir pagar os salários até o final do ano. Então, ele não vai colocar em risco, em destinar uma verba e colocar em risco o pagamento. Então, foi a informação que ele passou. Muito obrigada. Senhor presidente, só um adendo, por favor. Só fiquei em dúvida, vereadora Rose, eu não sei se eu estou entendendo errado, o Promute, na época, a proposta não seria talvez um crédito que a universidade tem, né, um débito, na verdade, com o município, que seria uma forma de compensação pelo pagamento de tributos? Não existe levantamento disso ainda. Não existe ainda. Não. Pois é, porque se realmente a universidade, que é uma entidade tão sólida financeiramente, tem esse débito com o município, seria importante o município receber isso mesmo, né, cobrar da universidade, seja de uma forma ou de outra. E se o município não tem isso ainda calculado, está demorando muito, né? Porque com a estrutura grande aí na parte de contabilidade, com a Secretaria da Fazenda tão capaz e competente, já eram para ter conseguido cobrar isso também, porque dos pequenos a cobrança vem rápido, dos grandes deveria vir também na mesma velocidade. Só fechando, doutor Fernando, eu não sei com relação ao levantamento. Verdade é que esse dinheiro não tem como, a informação que eu recebi, ser destinado nesse momento, em decorrência de vários problemas que o município está passando por não haver o repasse dos recursos conforme deveria. Né? Se agora achar por bem, pode ser feito outro requerimento para ver se foi feito esse levantamento de débito, se a faculdade pagou, porque o nosso objetivo, inclusive que a vereadora Joyce fez, talvez ela acrescente essa questão dos valores levantados, de dívida da faculdade, no próprio requerimento dela, que não foi alvo do requerimento que eu fiz. Muito obrigada. E, senhor presidente, com a palavra, poderia talvez acrescentar, se a vereadora Joyce assim concordar, e vocês, um questionamento, qual que é a dívida real da universidade com o município? Porque isso tem que ter transparência também. Nós queremos saber se existe dívida, porque na época, o que eu compreendi votando o projeto é que não era o município, não ia tirar dinheiro do município para fazer pagamento de bolsas, ia ser uma compensação. Então, agora, jogar a responsabilidade no governo do Estado que não faz repasse, eu acho que isso também não justifica, não explica essa falta de bolsas de estudo, porque não seria o governo do Estado, não tem nada a ver com isso. Agora, tudo também já é tudo, por mais que o governo esteja ruim aí o repasse, mas eu acho que essa questão já é do município mesmo, não é do Estado. Então, nós queremos saber, então, vereadora Joyce, se puder incluir isso aqui, gentileza, esclarecer se há dívida ou não de débito tributário aí com o município, quanto que é e como que será cobrado isso. Porque precisa arrecadar também, não só em cima do pequeno, mas em cima dos grandes. Só isso, vereador. Tudo bem, eu só gostaria de lembrar que o projeto que foi aprovado, ele destinava parte, algo em torno de 50%, dos impostos devidos pela universidade ao município, 50% seria revertido em bolsas. O caixa, nesse caso, é único. Então, você joga no caixa e faz todas as despesas. É perfeitamente factível, né? Acho que, no mínimo, nós merecemos uma resposta sobre o Promute. Não vou pagar porque eu estou usando esse dinheiro para as contas do município, não tem condição, né? Alguma coisa nesse sentido. Parece que foi essa a resposta que foi colocada. Mas em votação dos requerimentos aprovados, os requerimentos apresentados. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Vereador Marquim requer aos senhores vereadores que seja encaminhada uma moção de congratulação para o Grupo das Margaridas em virtude dos relevantes serviços prestados às entidades do município. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente.
São voluntários, né, um grupo de voluntários que vem fazendo um serviço prestando um serviço muito interessante às entidades. Eu fiquei entusiasmado com eles lá no Asilo São José. Os idosos ficou todo alegre lá acompanhando eles. É um grupo muito interessante e está sempre em atividade, até para fora de Bom Despacho estão atuando. São essas minhas considerações. A palavra, senhor presidente. Pois não. Queria aqui parabenizar o Marquinho, viu, Marquinho, pelo seu requerimento. Realmente fazem um trabalho maravilhoso, inclusive foi alvo aqui de uma aprovação nossa, né, da Câmara Municipal, considerando como uma entidade de utilidade, né, pública. E é maravilhoso o trabalho que esse grupo faz. No entanto, ninguém teve dúvida com relação a essa aprovação. Meus parabéns, eu acredito que todos vão ficar muito felizes em acompanhar você nessa homenagem. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Passando para a palavra livre, eu queria sugerir para os senhores vereadores uma investigação pela Comissão de Obras e Serviços Públicos nessa questão das casas lá do Dona Joana, Dona Branca, não é a primeira vez que vem esse assunto à tona. Acho que quase todos os vereadores aqui, se não todos, já fez requerimento nesse sentido. Então, eu queria propor à Comissão de Obras fazer uma investigação, procurar a Caixa, realmente, porque a gente fica pedindo informação, isso nunca chega, e fica por isso, se perde. A partir da hora que uma comissão vai fazer uma investigação, eu acho que tem uma força maior. Então, eu queria sugerir que a comissão fizesse, a comissão presidida pelo Marquinhos, Comissão de Obras, fizesse um relatório sobre essa situação, para nós tomar providência. Eu acho que, às vezes, vai ser preciso a Câmara, né, provocar o Ministério Público, sei lá, mas precisa ser feito, né? Alguma coisa tem que ser feita. Existe um convênio com o município que nós devemos fiscalizar. E, realmente, a Dona Branca está uma coisa de louco lá com relação a essas casas, aquele centro comunitário. E queria propor também que a Comissão de Saúde verificasse, o Joyce, de perto, também com um relatório, essa situação que você colocou aqui, porque aí é uma denúncia. Isso aí está sugerindo um crime, né? Que as pessoas paguem o exame, nós vamos saber realmente o que aconteceu, porque isso é o que chegou, mas não quer dizer que seja a verdade. Então, acho que seria interessante, né, uma visita à secretaria, no sentido de fazer esse esclarecimento. A Comissão de Saúde, no caso, presidida por Vossa Excelência, né? Pode ser, Marcelo? Então, muito bem. Palavra livre. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria hoje de usar a palavra livre para falar da manhã dos trabalhos da Câmara. Hoje de manhã foi dia de Câmara Jovem e foi o momento em que a Câmara Jovem, igual nós mesmos fazemos, resolveu homenagear algumas pessoas. E, entre elas, os membros do Parlamento Jovem, que participaram da regional, que levaram as propostas de bom despacho, 5 propostas, das quais 2 foram escolhidas para a estadual. Na sexta-feira, nós temos um jovem, o Caio, lá da Escola Estadual Chiquinha Soares, Caio Augusto. Ele estará representando o bom despacho nas discussões, defendendo as propostas de bom despacho que já passaram pela aprovação da regional. Foi um momento lindo, nós tivemos aqui a presença da Samira, que é uma grande professora, que emocionou a todos nós, com a sua fala a respeito do projeto desenvolvido pela Câmara, e o Caio Augusto, defendendo as medidas e políticas públicas voltadas à proteção da mulher. Então, no momento que ele fecha a fala dele, ele fala que ele não defende somente as mulheres que ele ama, a mãe, a irmã, a tia, mas que ele defende toda mulher que precisa ser protegida de qualquer forma de violência. Então, realmente, isso nos deixa emocionados
E eu digo, a Câmara de Bom Despacho hoje faz um projeto maravilhoso. Todos nós contribuímos, todos vocês participam, todos vocês apadrinham esses meninos e eles dão em retribuição um trabalho maravilhoso. Nós temos, então, hoje a Câmara, o Parlamento, e Bom Despacho, de novo, está na Gincana do Saber. Então, você pensar que 5 propostas serão levadas para a estadual. 9 cidades participaram, e o Bom Despacho está levando 2 propostas, então nós temos que acreditar mesmo numa política melhor, num futuro melhor. E é muito bom a gente saber que esses jovens estão preparados para suceder a verdadeira política, porque a verdadeira política ela nasce no coração, e eles já têm o dom e a arte da política, né? Que é realmente essa ciência do bem, a política do bem. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bem. Pois não, Anderson do Galo. Pois não. Senhor presidente, colegas, vereadores, né, público que nos acompanha pela internet e público presente, né, o Marco Túlio, e o senhor. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer à administração que está fazendo aí acontecer aí, ó, no bairro de Fato, por exemplo, está aumentando a creche lá, está fazendo o passeio na rua Picão Camacho. Então, até umas indicações há mais tempo que eu pedi, e outros vereadores também pediu, e está acontecendo, então, para a melhoria de todos ali. Então, eu gostaria de agradecer à administração, né, e a todos os vereadores também. Uma boa noite a todos. Muito bem. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Queria parabenizar a Roberta, né, a secretária de Esportes, pela Olimpíada que está acontecendo, um belo trabalho que ela está prestando no município. E deixar bem claro que eu vou marcar a reunião com a sessão mais 11 para a gente averiguar o caso das casas Dona Branca o mais rápido possível. Beleza. Ok? Eu peço a palavra, senhor Pois não, presidente. vereadora. Uma coisa que eu gostaria de completar com relação à nossa participação na reunião do Conselho foi com relação à questão do CTI, que foi levantado lá, até o Vair é membro do Conselho também, que é uma questão que tem gerado assim, uma grande ansiedade, pelo que a gente viu, com relação à Santa Casa, né? Então, assim, hoje a Santa Casa está com um déficit grande, porque ela fica com esses pacientes na UI e recebe um valor bem menor, né, porque ela tem condições de manter o paciente, né, aqui no município, vivo, né, até sair a transferência. Então, com isso, gera um déficit para ela também. E eu acho assim, que é uma questão que até os vereadores, é de interesse de todos também, eu acho que precisava também clarear essa questão para a Santa Casa. Não, a Prefeitura não vai ajudar com o CTI, né, até foi uma questão que foi colocada lá, ou porque a gente já sabe que o empresário que iria ajudar parece que não vai estar, né, bancando essa construção mais. Então, assim, eu acho que é uma satisfação que a gente precisa dar, né? Precisava marcar uma reunião com o prefeito para a gente poder clarear essa questão, tanto para a Santa Casa quanto para a população de Bom Despacho. Outra questão também que me deixou assim, um pouco assim, até indignada foi a secretária falar que ela não conhece a realidade da Santa Casa. Ela está com 2 anos, né, que ela já está nesse governo, né, que ela é secretária. Quantos anos que ela ficou anteriormente? Eu acho que mais 2, né? Então, assim, e ela me disse isso, assim, ela falou na reunião do Conselho com todas as letras. Eu não conheço a Santa Casa, por isso que eu preciso de uma auditoria, né? Eu estou batendo nessa tecla também há muito tempo com relação à auditoria do Instituto Laborari. É uma auditoria de R$42 mil, que não se chegou a conclusão nenhuma, né? Então, assim, e ela falou que o reajuste da Santa Casa, para ocorrer, tem que ter o relatório dessa auditoria. Então, eu até falei com ela que, na minha opinião, que é a minha opinião mesmo, é que isso é uma questão de economia. A questão de contratação dos médicos, né, que ficou sem contratar até hoje, queria que a gente aprovasse uma lei, né, falando da descontinuidade do serviço, que a gente alterou. Ela falou que não concordava de ser tirada a descontinuidade do serviço, vereador Branco, que a lei não vai ter fim nenhum, para ela não vai fazer diferença. Então, porque ela queria que continuasse com o termo descontinuidade dos serviços. Né? Então, assim, foi uma questão que a gente colocou lá, porque senão fica parecendo que os vereadores, né, doutora Rose, que tinham retirado esse termo para dificultar. E, na verdade, não era. Né, Beca? Isso ficou muito claro. Então, eu acho que precisa, sim,
né, que a Secretaria deu uma resposta para a Santa Casa. A Santa Casa, eles têm, se ela não conhece, eu acho que eu fico impressionada com essa fala dela. E esse Instituto Laborari deu uma auditoria inconclusiva, tem que ser penalizado, tem que devolver o recurso. Né? Então, é uma questão que a gente, não é porque a gente quer perseguir ninguém, né, eu acho que a questão aqui não é essa, não é dificultar o trabalho da secretária, eu sei que não é fácil, mas se recursos foram gastos, a gente quer ver os resultados. Né? Então, assim, eu volto a colocar isso aqui, porque na reunião ficou parecendo que a Câmara é que dificultou, que mais uma vez dificultou a contratação dos médicos. E não é isso. Né? O Branco lá na sala, todos nós, tanto que foi unânime, né, a colocação com relação à emenda que foi feita. Né? Foi muito bem explicado isso pelo nosso procurador, o doutor Alisson, e pelo vereador Branco também. Então, eram essas questões que eu queria colocar. E eu acho assim, que a gente precisa realmente, né, enquanto presidente da comissão, que a gente tenha uma conversa com a secretária. Eu não sei nem, eu acho que é com o prefeito, porque eu acho que com a secretária a gente não vai conseguir ver luz no fim desse túnel, não. Muito obrigada. Muito bem. Queria aproveitar e parabenizar o nosso procurador jurídico e dar conhecimento a vocês. Ele esteve 2 dias, agora no final de semana, participando de uma conferência onde ele foi um dos palestrantes em São Paulo, no 10º Encontro Nacional dos Franqueados da AGQ Brasil, franquia em certificação ISO 9000. Palestrou sobre contrato de franquias. Então, eu acho que é importante para nós, né? Honrou a casa lá em São Paulo como conferencista, mostrando a sua capacidade. Viajou para esse evento, descontando das férias, os dias correspondentes. Então, parabenizar aqui ao Alisson Macedo por esse evento. E nada mais havendo, em nome de Deus, declaro encerrada a nossa reunião. E hoje nós batemos, hoje foi recorde.